Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho da parábola, o gráfico da função de segundo grau, aquela que tem elevado ao quadrado, né? X ao quadrado igual a alguma coisa. Claro, função, então a gente está falando de f de x. Bom, primeiro passo é identificar as fórmulas que nós vamos usar. Nós vamos usar o discriminante, nós vamos usar a raiz da função, nós vamos usar o vértice. A raiz da função vai ser marcada no eixo x. Quer dizer, nós vamos marcar como se fossem as raízes, porque é isso que elas são, raízes. Nós vamos marcar também o vértice. O vértice ele é um ponto separado. E, é óbvio, vai ter um terceiro ponto chamado ponto C. Ok? Isso significa o quê? Que as raízes, você usa a fórmula de Bhaskara, que você já está acostumado a fazer. Se você não sabe, eu vou deixar um card para você aqui. É só você clicar e ver como ela é feita. E aí, você marca esse resultado das raízes no eixo de x. Tá? O vértice, ele tem uma formulazinha também nesse card que eu estou deixando aqui para você. Ele vai ser dado através desse ponto e você vai acabar unindo. Você faz o xv e o yv. Agora, no eixo de y, você marca o ponto C. É no mínimo necessário 3 pontos para fazer a marcação desse gráfico. Vamos um exemplo então. Começar identificando quem são os pontos que nós vamos marcar. Nós vimos nas duas fórmulas que ambas têm o valor de delta, então nós vamos começar calculando o delta. Se você não souber, tá o card aí para vocês. O resultado desse delta é 4. Então, nós vamos fazer a raiz, vai substituir os valores e encontrar x igual a 4 e x igual a 2, né? X' igual a 4 é uma das respostas, 4 e 0, e x duas linhas igual a 2 e 0. O 0 é padrão, porque a gente já sabe que raiz tem y igual a 0. Vamos ao vértice. Primeiro o x, substituindo os elementos, você vai encontrar 3. Depois o y, substituindo os elementos, você encontra menos 1. E aí você tem, juntando esse 3 e esse menos 1, o ponto V, chamado de vértice. E finalmente, é óbvio, o ponto C, que é 0, sempre 0 no começo, e o valor de C aqui em cima, para você estar marcando. Agora, nós vamos fazer o gráfico. Para isso, está aí o nosso eixo cartesiano. Tá? Vamos marcar o primeiro ponto aqui seguindo pela ordem. Você pode marcar na ordem que você quiser, mas eu vou seguir pela ordem. 4 e 0, plotei ele lá no gráfico. Depois, 2 e 0, plotei ele lá no gráfico. Olha só, 4 e 0 quer dizer que eu vou andar 4 casas no x, mas nada no y. 2 e 0 quer dizer que eu vou andar 2 casas no x, mas nada no y. Afinal, o par ordenado é x e y. Agora, vamos para o vértice. Quem é o vértice? 3. Vou andar 3 casas no x e vou tracejar para uma casa embaixo no y. Tá aqui. E vamos marcar esse ponto também. E o último ponto é o ponto C, 0 e 8. Ele está lá em cima, marcado. Afinal de contas, eu não andei nada no x, ó, fiquei paradinho aqui em cima do 0, mas andei 8 casas no y. Com os 3 pontos, nós vamos fazer o desenho do gráfico. E o gráfico ele é exatamente assim, ele está mais para um 1 do que para um V. Ele é meio curvado. Ele não é reto perfeitamente, ele não é um V. Ele não é parecido com a função de primeiro grau. Ele não é uma função afim, ele não é uma reta afim. Ele é uma parábola, ele tem essa curva. Então ele é todo curvado, ele não faz uma linha reta. Agora você pode estar se perguntando como é que eu sei que ele vem nessa posição aqui, não é nem para cá nem para cá. Porque acontece o seguinte, e eu sei que ele tocaria no 6 ao 8 para marcar esse ponto aqui em cima. É por isso que eu sei que ele não faz uma curva mais aberta. E como é que eu sei disso? Porque existe uma coisa chamada de simetria. A simetria diz pra gente que tudo que acontece de um lado, acontece também do outro. De um lado, de quem? Do vértice. Se você dividir o gráfico em 2 usando vértice como meio, o que aconteceu do lado esquerdo tem que acontecer também do lado direito. Olha só que interessante. O vértice está aqui. Um ponto atrás foi a primeira raiz. Então, um ponto na frente tem que ser a outra raiz. Quantos pontos para ser lá em cima? Ó, 1, 2, 3 pontos e eu marquei no 8. Então, a partir do vértice, ó, 1, 2, 3 pontos e eu marquei no outro. Então, o vértice ele é uma coisa chamada de eixo de simetria. É como se você botasse um espelho e ele ficasse igual para os dois lados. Isso quer dizer que, quando você sabe o valor daqui, você também consegue saber o valor de cá. Sem problema nenhum, dá para fazer esse desenho. Então, se você encontrar o f de 1, que dá 3, ele vai marcar aqui. Significa que o f de 5 também vai dar 3. Por quê? Porque o 1 está a 2 casas, o 5 também. E assim vai. É só você encontrar o valor, você consegue calcular o outro sem problema nenhum. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!